Bom, então depois que a gente conseguiu construir um orçamento familiar, um orçamento pessoal e que a gente conseguiu definir os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas, nós podemos agora partir para o terceiro passo, que é saber onde a gente está investindo o nosso dinheiro e por qual motivo. Para começar isso daí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o nosso perfil de investidor. As pessoas têm diferentes perfis, alguns conseguem lidar melhor com a volatilidade do mercado, variações significativas no valor que a gente tem investido, e outras não. E é importante que a escolha dos produtos ela se dê de acordo com o nosso perfil. Não adianta nada você escolher um ótimo produto de investimento se ele apresenta uma alta volatilidade, uma alta variação nos preços. Você acorda um belo dia e percebe que aqueles R$ 1.000 investidos viraram R$ 800, ainda que temporariamente. Tem gente que não consegue conviver com isso, que vai começar a ficar estressado, que não vai conseguir lidar bem com aquilo. Então, basicamente, quando a gente considera o perfil de investidor da pessoa, a gente trabalha em três categorias. O primeiro é aquele conservador, que ele realmente está mais avesso, está mais contra aquele risco que alguns produtos podem trazer. Ele quer basicamente a preservação do capital dele, ainda que ele tenha que abrir mão de uma rentabilidade um pouco melhor. Temos ainda um moderado, que é aquele cara que está no meio do caminho, ele quer preservar o capital, mas ele aceita correr talvez um risco um pouquinho acima do conservador. E temos ainda o investidor com o perfil agressivo, que é aquele que topa eventualmente incorrer em algumas perdas ou assumir um risco maior em troca de uma possível maior rentabilidade. Obviamente que ele está buscando a rentabilidade maior para assumir um maior risco. O importante aqui é a gente saber identificar em qual dessas categorias a gente está, e isso pode variar também conforme o momento da nossa vida. Né? Então, no momento que você está com emprego fixo, que você está ganhando um dinheiro maior, talvez você queira assumir um pouco mais de risco. Em outro momento, você pode estar com filhos pequenos e aí você já não quer correr tanto risco. Então, o perfil de investidor ele pode sim se alterar ao longo da nossa vida. É importante sempre que a gente identifique qual o perfil que a gente possui para aquele dado momento. A partir daí, nós vamos fazer a escolha do banco ou a corretora que a gente vai estar utilizando para fazer os nossos investimentos. Aqui é importante a gente sempre pensar naquilo que é mais confortável, que vai dar mais tranquilidade para a gente. Eu sugiro sempre que escolham bancos ou corretoras já de grande porte, reconhecidos, fugir daqueles bancos pequenos, porque muitas vezes a gente vai acabar tendo mais segurança e mais facilidade naquilo que a gente já conhece. Então, bancões, como a gente costuma dizer, ou corretoras já mais tradicionais, eu acho que são as mais indicadas para quem está começando a investir. A gente não precisa adicionar aqui uma insegurança, né, numa instituição financeira não muito reconhecida ou não muito sólida para quem está começando a investir. Então, eu sempre sugiro que escolham grandes bancos, pode ser até o banco que você próprio já investe, né? E se for uma corretora, que seja uma corretora já bem estabelecida e reconhecida no mercado. O outro passo importantíssimo é a gente garantir a reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Todo mundo pode passar por algum tipo de problema na vida. E é importante que a gente tenha ali um capital guardado, assegurado, no investimento de baixíssimo risco, com alta liquidez. O que significa isso? Que eu possa sacar a qualquer momento, sem possibilidade de perda, para garantir que numa situação, numa eventualidade, eu tenha condição de sacar aquele dinheiro e fazer uso sem ter que me prejudicar, pegando dinheiro emprestado com o banco, entrando no cheque especial, deixando de pagar o cartão de crédito e por aí vai. Esse valor, ele obviamente vai variar de pessoa para pessoa, mas o ideal é que a gente tenha pelo menos de 6 meses a um ano
dos nossos custos, das nossas despesas mensais guardado numa reserva em que a gente tenha essa segurança, essa alta liquidez. Claro que se o cara é funcionário público, se você é funcionário público, por exemplo, você tem uma maior estabilidade no seu emprego, você pode colocar essa reserva ali mais próxima dos 6 meses. Já se você é autônomo, você não tem uma certeza, uma garantia daquele ganho, o ideal é que você estenda mais um pouquinho e tenha uma reserva ali próximo de 1 ano para que isso te dê uma segurança maior caso aconteça algum tipo de problema. A garantia da reserva de emergência, esse acúmulo, a guarda que você vai fazer desse valor, desse capital, é importantíssimo para você poder dar os próximos passos no investimento. Não adianta você querer buscar investimentos mais agressivos, que vão buscar maiores rentabilidades, se no momento ali que você precisar usar o dinheiro, você vai ter que sacar com perdas por conta do investimento mal feito. Então, a reserva de emergência é um passo importantíssimo e tem que ser um dos primeiros passos para quem está começando a investir. A partir daí é que a gente vai selecionar os melhores investimentos que estão em linha com os nossos objetivos financeiros. Agora, como é que a gente consegue fazer isso? Primeiro de tudo, a gente precisa entender quais são as categorias de produto que a gente pode investir. Então, aqui de maneira bastante simplificada, eu vou estar falando um pouco sobre a renda fixa e a renda variável para a gente poder ter uma ideia de como a gente pode partir, fazer a escolha desses investimentos. Basicamente, quando a gente fala em renda fixa, a gente está falando de emprestar o seu dinheiro para alguém. E no final desse período, a pessoa vai te pagar de volta com juros. Basicamente, para quem que a gente vai emprestar esse dinheiro? Para o governo, para bancos, instituições financeiras e para empresas. A partir disso daí, a gente tem diversos produtos que a gente vai poder estar escolhendo de acordo com o nosso perfil, de acordo com os nossos objetivos. Dentro dessas possibilidades, a gente vai ter produtos pré-fixados, onde a gente vai fixar hoje o valor que a gente vai receber amanhã. Então, normalmente, esses produtos eles trazem uma taxa já fixa, por exemplo, o próprio Tesouro pré-fixado, onde ele vai trazer uma taxa lá de 13%, 14%, por exemplo, e aquela taxa anual ela vai vigorar até o fim do período contratado. A gente tem alguns produtos que são chamados pós-fixados, onde eu vou estar fixando hoje o valor que eu vou estar investindo. Ou seja, ele sempre vai estar atrelado ao indicador, como a Selic, como o CDI. Exemplo, o próprio Tesouro Selic, né? Onde a gente vai estar colocando um valor ali hoje e esse valor ele vai estar sempre rendendo de acordo com a Selic que estiver vigorando. E temos ainda aqueles produtos híbridos, que fazem essa mistura do pré e do pós-fixado. A minha intenção aqui, obviamente, não é a gente entrar detalhando o produto, falando sobre cada um deles. A ideia principal é a gente ter um entendimento do que é a renda fixa e do que é a renda variável, para que a gente possa iniciar a escolha dos nossos produtos de acordo com o que mais faça sentido, de acordo com os nossos objetivos. Na renda variável, diferentemente da renda fixa, a gente não tem nenhum tipo de garantia de retorno nem data de vencimento previamente estabelecida. Ou seja, o rendimento daquele produto ele vai estar diretamente relacionado ao desempenho no mercado. Então, as condições de remuneração elas não são pré-determinadas, elas não têm uma data fim. Você pode, por exemplo, comprar um produto de renda variável, uma ação de uma empresa, por exemplo, e essa ação você pode carregar contigo para o resto da sua vida. Então, ela não tem uma data de encerramento. No geral, esse tipo de produto, esse tipo de investimento, ele traz maiores riscos, mas nem sempre isso é verdadeiro se você souber escolher os melhores produtos financeiros na renda variável. O mais importante, seja na renda fixa ou na renda variável,
é que a gente escolha os produtos mais adequados para o nosso perfil, para os nossos objetivos e sempre considerando alguns fatores que muitas vezes a gente acaba não olhando. A taxa de retorno talvez seja o ponto que todo mundo olha, todo mundo gosta de saber quanto um produto financeiro vai te trazer de retorno. Mas isso daí é apenas um dos fatores que nós temos que considerar na hora de tomar a decisão de investimento. A qualidade do produto, por exemplo, que a gente está investindo é importantíssima. Imagina se eu compro uma ação de uma empresa que só faz prejuízo, que pode eventualmente entrar no processo de recuperação judicial ou mesmo processo falimentar, eu corro risco de perder o meu capital. Então, independente do retorno que aquele produto possa me trazer no curto prazo, é importante eu analisar a qualidade desse produto para ter a garantia que aquilo vai ser uma coisa que no longo, no médio e longo prazo vai se manter. Outro fator importantíssimo da gente olhar é a liquidez. Quando a gente fala, por exemplo, em investir, vamos pegar um exemplo mais tradicional, investir num terreno, por exemplo, pode ser um bom investimento. Não estamos dizendo que não é um bom investimento, mas ele não vai te trazer, por exemplo, uma liquidez. Se você precisar vender aquilo de uma forma rápida para transformar em dinheiro de forma mais imediata, muito provavelmente você vai ter que abrir mão do valor para poder vender mais rápido. Então, é um tipo de investimento que não traz liquidez, ou seja, que o dinheiro não está disponível para uso de maneira tão rápida. Outro ponto importantíssimo que muitas vezes as pessoas deixam passar é olhar impostos, taxas e corretagens que cada produto traz. A gente tem alguns produtos, alguns investimentos, tanto na renda fixa quanto na variável, que são livres de impostos, por exemplo. Já outros produtos trazem taxas maiores, algumas que se justificam, outras que não se justificam. Então é importante a gente saber avaliar aquilo que faz sentido, que é importante a gente pagar para ter um serviço, ou uma taxa que é cobrada simplesmente porque você não soube entender no que você estava investindo e acabou pagando à toa. A qualidade do gestor é importantíssima. Se você investe, por exemplo, em fundos de investimento, você tem que saber quem está fazendo aquela gestão, já que é uma gestão que você está delegando para um terceiro, é importante você saber qual é o grau de qualificação daquela pessoa que vai fazer aquela gestão. E, por fim, a diversificação da carteira. É importante sempre a gente estar olhando, e é a famosa frase, clichê, mas que é importante, de não estar colocando todos os ovos na mesma cesta. Agora, como é que você vai colocar tudo isso em prática? E para responder essa pergunta, eu preciso fazer com você algumas reflexões. Você está satisfeito com a tua vida financeira atual? Consegue organizar suas receitas, suas despesas? O dinheiro que você tem disponível para investir está alocado nos melhores produtos financeiros? Naqueles produtos mais adequados ao seu perfil e aos seus objetivos de vida? Ou você está ainda perdido nesse mundo dos investimentos, tem medo de investir, ou não tem tempo mesmo para isso? Nesse caso, será que você não pode estar perdendo dinheiro hoje? Se você acha que o seu futuro poderia ser positivamente afetado se você tivesse financeiramente organizado, investindo de forma adequada, mas ainda não sabe como colocar tudo isso em prática, eu tenho uma boa notícia para você. Eu posso te ajudar com tudo isso. Então, agora só depende de você. Vamos bater um papo, que certamente eu vou ter uma boa solução para que juntos nós possamos colocar a sua vida financeira no rumo certo.